Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Você já parou para pensar como determinadas situações, seja pela sua gravidade ou pelo simples fato de serem situações novas, são capazes de gerar medo no nosso coração, um estado de fraqueza, um sentimento de incapacidade? Eu imagino que você já tenha passado por isso. Mas hoje, eu não gostaria de falar necessariamente de medo ou de fraqueza. Eu queria falar de força e de coragem. E para isso eu quero ler aquilo que Deus disse para Josué, num momento muito importante da vida de Josué, num momento de transição de liderança, onde muito possivelmente Josué teve medo e insegurança no seu coração. Deus o visita e diz exatamente assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o teu Deus, o Senhor, é contigo por onde quer que andares. Josué estava, como eu disse, enfrentando um momento novo na sua vida. Agora, Moisés, o grande líder na libertação do povo, estava morto e recaía sobre os ombros de Josué a difícil missão de conduzir o povo na posse da terra prometida. Então, Deus visita Josué e Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Você já parou para pensar como muitas vezes o fato de apenas ouvirmos para sermos fortes e corajosos não parece ser o suficiente para produzir força e coragem no nosso coração? Mas Deus não apenas diz a Josué para ser forte e corajoso, Deus também apresenta as razões pelas quais Josué poderia ser forte e corajoso. Então, a primeira ordem de Deus é: guarda com temor, com zelo, o livro da lei. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué: Josué, a lei que eu dei ao meu servo Moisés, você precisa guardá-la, não simplesmente como alguém que defende, mas alguém que a recebe no coração. E não se trata apenas de conhecer a lei, se trata de viver como quem depende dela. É muito interessante que o mesmo conselho de Deus, a mesma ordem de Deus vale para cada um de nós. Se nós quisermos encontrar força e coragem para enfrentarmos as situações difíceis da nossa vida, nós precisamos guardar no coração a palavra do Senhor. Mas não apenas isso, não é apenas ter conhecimento, é nos relacionar com Deus por meio da leitura e da meditação de sua palavra. Não cesses, diz o Senhor, de ler este livro, medita nele de dia e de noite. Então, nós precisamos investir tempo para lermos e meditar na palavra de Deus, porque é daí, desse relacionamento com Deus, quando ouvimos Deus falando conosco por meio de sua palavra, que encontramos a força e a coragem necessária para enfrentarmos os desafios da vida. Mas esse movimento não para com receber, meditar. Ele vai além. Deus diz para Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Portanto, nos é dado a missão e o privilégio de comunicarmos às pessoas a razão da nossa fé, a razão da nossa estabilidade, da coragem e da força, que, como nós muito bem sabemos, não vem de nós, vem de Deus. E Deus nos comunica a sua graça por meio de sua palavra. Durante um momento muito difícil
da nossa vida familiar, quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer. Eu confesso, eu tive medo, insegurança e muitas vezes o meu coração ficou ansioso. O desafio era muito grande, as incertezas eram enormes. Mas foi nesse tempo de angústia, de medo, de ansiedade, é que eu recebi a recomendação de um livro do John Piper. Um livro onde o Piper escreveu quando também tratava de um câncer. E ele diz: não desperdice o seu câncer. Foi aí que nós aprendemos que até mesmo os maiores dilemas da nossa vida, que até mesmo as situações mais complexas da nossa vida são grandes oportunidades para glorificarmos a Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá força para enfrentarmos os novos desafios que a vida nos apresenta. Portanto, cada momento da nossa vida em que tivermos que lidar com situações novas, como foi o caso de Josué, ou situações antigas que vão piorando, cada vez que nós tivermos que enfrentar momentos difíceis da nossa vida, que nós nos lembremos das palavras de Deus para Josué, para encontrarmos em Deus, por meio de sua palavra, na ação do Espírito Santo, a força que nós precisamos e a coragem que nós precisamos para encarar os desafios da vida. O texto termina com Deus fazendo uma pergunta retórica para Josué. Não te mandei eu? Ou seja, Deus já havia mandado. Tão somente, ser forte e corajoso. Não temas. E Deus completa com uma promessa. Porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, esta é com certeza a promessa que faz brotar coragem e força no nosso coração. A promessa de que qualquer que seja o momento da nossa vida, a situação que estejamos enfrentando, nós não estamos sozinhos. A coragem de Josué, a força de Josué deveria vir da promessa de que Deus estaria com ele. E sabe, irmãos, isso é o que de fato nos sustenta. De todas as múltiplas razões que nós temos para ter coragem para enfrentar os desafios, essa com certeza é a maior de todas. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Portanto, nessa manhã eu quero convidar você a colocar diante do Senhor o seu coração, as suas causas, os motivos que muitas vezes trazem insegurança, dor, os motivos que trazem medo ao seu coração. Apresente-os ao Senhor como quem crê, que guarda essa palavra no seu coração e sabe que Deus há de intervir nas nossas vidas. Portanto, eu quero orar com você. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei quais são exatamente as suas necessidades, mas eu sei de uma coisa: a promessa da palavra de Deus, de que Deus estaria conosco, é tudo o que nós precisamos para encontrarmos força e coragem para enfrentarmos os desafios da vida. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero convidar você para essa oração. Querido Deus, nas Tuas mãos nós entregamos a nossa vida, os nossos dias são Teus. Te agradecemos por Sua palavra, porque de fato, ó Deus, o Senhor faz brotar esperança no nosso coração, coragem e força para enfrentarmos os momentos difíceis, as lutas que nós temos que lidar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. E apresentamos ao Senhor, ó Deus, a nossa vida e as nossas lutas. E eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma das pessoas, ó Deus, que juntamente comigo oram nesse momento. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor, ó Deus, guarde o seu coração e lhes conceda a graça de serem, ó Deus, por sua palavra, na ação do Espírito Santo, fortalecidas em coragem, para que sejam, ó Deus, como nos diz o texto, guardadas pelo Senhor
e bem-sucedidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo Café com Bíblia para todos nós. Tchau!